Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém, irmãos? Vamos estar nos posicionando como um exército do Senhor? Quem já participou de tiro de guerra ou serviu o exército? Ou já viu até na televisão? O exército é organizado. A hora que o capitão, o tenente ou o comandante fala, todo mundo, alinhado, tudo. E nós somos um exército do Senhor. Nós também temos que aprender a ficar alinhado quando estamos reunidos. E a gente chega na igreja, de vez em quando eu falo isso aí, dou um puxãozinho na orelha, A gente chega e fica disperso. Fica com conversinhas para lá e para cá. Aí o que acontece em nossas vidas? Até na vida da igreja. Abre portais para Satanás agir, irmãos. Nós temos que vigiar, principalmente no começo do culto, para que não abrimos portais e Satanás entra e domina o culto. Nós temos que vigiar, irmãos, principalmente no início do culto, com o que você fala. A gente conversa outras coisas, mas vigia muito. Amém? Feche seus olhos. Senhor, aqui estamos mais uma noite reunidas em Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por esta noite, e obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai, nos perdoe, Senhor, por tudo que fazemos de errado. Nos perdoe, Senhor, por chegar à Tua casa e de vez posicionarmos a Ti, ficamos dispersos, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que no dia de ontem, o dia de hoje, algo aqui, Senhor, pode ter entristecido ao Senhor, com o que tem acontecido em nossa região, Senhor, com a idolatria. Como diz a Tua palavra, o povo padece por não conhecer as Escrituras. Então, Senhor, que venha, conforme está na Tua palavra em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim como o Senhor nos mostrou a verdade e a verdade nos libertou do que o mundo aí fora prega, do que o mundo aí fora tem fisgado, tem tratado. Senhor, que o Senhor venha tocar em cada um, que o Senhor venha levantar esse ministério tão como outras igrejas evangélicas aí, Senhor, para levar a verdade a esse povo que está perdido.
a este povo que está preso a mentiras. Nos usa, Senhor. Faça-nos, Senhor, ferramentas tuas, Senhor, para levar a verdade a quem precisa, Senhor. Usa-nos, Senhor, como espadas afiadas, Senhor, para arrebentar, para cortar, ó Pai, tudo aquilo que amarra este povo na mentira, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Pois estamos aqui, Senhor, para ser usado por Ti. Estamos à Tua disposição, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, você e seus demônios malditos, que têm dado risada do povo padecendo em tuas mãos. Nós aqui, em nome de Jesus, declaramos a vocês que estejam amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Demônios, pega tudo que é de vocês. Toda a tua armadilha, toda a tua semente, e bate em retirada em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Pois nós declaramos aqui que Bandeirantes é do Senhor Jesus. Senhor, envia um exército de anjos aqui nesta cidade, ó Pai. Que esses anjos guerreiros, Senhor, venham estar varrendo, ó Pai, tudo aquilo que é impuro, toda a semente que Satanás plantou nessa cidade, Senhor, varre, ó Pai, queima, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Pode se sentar um pouquinho. Interessante. Agora à tarde, eu pedi uma palavra para o Senhor, mas não veio. Eu falei, meu Deus, o que eu vou trazer na abertura do culto? Mas falei, Senhor, Espírito Santo, estou aqui. Aí aqui agora, a gente orando ali, o Espírito Santo me falou. Me lembrei de um versículo, o primeiro versículo da Bíblia que me marcou, e foi o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei. João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que está aí? João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E quem é a verdade? João 14, 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim, Jesus. Ninguém pode, não é alguns, é ninguém pode chegar a Deus. Ninguém pode ter a salvação se não for por Jesus. Então nós temos que agradecer a Deus todos os dias, pois nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos Jesus, e Jesus nos libertou. Jesus nos tirou do mundo. Jesus te tirou de fazer uma caminhada com algo na mão, para tentar ganhar algo. Jesus te livrou da mentira. E com isso, ele sofreu, foi humilhado, foi escoteado, foi cravada em sua cabeça uma coroa de espinho,
cuspiram em sua face, suas costas foram arrebentadas. Tudo para pagar o nosso pecado. Para você não precisar andar quilômetros de a pé para pagar a promessa. Jesus pagou. E a única coisa que Ele quer é que nós o adoramos, que nós entregamos nossa vida a Ele, que nós o buscamos. Como ele está falando o Tiago, da Fran, né? Do Cassiano, falou que por que nós não viemos à igreja buscar Jesus de a pé também? Mas nós muitas vezes deixamos de vir na igreja por causa de uma dorzinha na barriga, porque está muito calor, porque está muito frio, porque o nariz está escorrendo um pouquinho. E você esquece que Jesus foi crucificado, foi humilhado, sofreu para pagar o meu, o teu, o nosso pecado. E você deixa vir na igreja por coisinhas. Você tinha que vir de a pé, lá de Londrina aqui, por Jesus. Eu tinha que vir de Abateá aqui de a pé, por Jesus. Mas nós, vem de carro, ar-condicionado, bem arrumadinho, perfumado. Ainda murmuramos, porque oramos e o que nós pedimos não chegou ainda. Nós murmuramos por qualquer coisinha e o pior, deixamos de vir na igreja por pouca coisa. E o povo padecendo por aí, pensando que está fazendo coisas certas, e padece por não conhecer a Escritura. Muita gente aí, ainda não teve a oportunidade que você tem de conhecer a verdade que Ele te libertou, irmãos. Então, o dia que você não tiver com vontade de vir no culto, lembra, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. E quem foi Jesus? Quem é Jesus para você? Como se diz? Como se fosse aqueles gibi lá, um desenho lá um super-herói assim, um super-homem, Não, irmãos. Jesus é vivo. Jesus não está deitado numa cova ou pregado numa cruz. Ele está lá nos vendo, irmãos. E lembra o que Ele sofreu. De vez em quando assiste aquele filme Paixão de Cristo. Para você como ver, só para você ter uma ideia como Ele sofreu por você, e você deixa Jesus de lado. Porque hoje está um chuvisqueirinho, eu não vou na igreja. Você esquece, irmãos, do que Ele passou para nós estarmos aqui, e você não agradece. Ao contrário, murmura. Você esquece dos livramentos que Ele já te deu. Que talvez era para você estar numa cadeira de roda. Talvez era para você estar acamado. Né, Edson? Aí, um milagre aí, né? A Zanza também, um milagre. Eu sou um milagre. Hoje eu poderia estar, talvez, numa cadeira de roda, paraplégico, tetraplégico, ou podia já estar debaixo da terra essa carcaça. Na cirurgia que eu fiz, era 70% de chance que eu tinha, 30% era ou sair no caixão, ou sair na cadeira de roda.
Depois o câncer, né? Quimioterapia. Passei por quê? Por Jesus. Jesus fez um milagre na minha vida. Como que eu não vou agradecer? Pare e pensa nos milagres que você já recebeu. E ainda é ingrato com Ele. Deixa de vir no culto por qualquer coisa, irmãos. Você vê, sempre que eu peço uma palavra, 10, 15 minutinhos, o Espírito Santo me dá. E hoje Ele não deu palavra em casa. Deu aqui porque é isso que Ele quer nos cobrar. Porque Jesus está à porta. A qualquer momento Ele pode voltar. Que nem aquela quinta-feira do culto dos amigos, eu preguei aqui a passagem das 10 virgens. Não seja uma daquelas 5 virgens que estava despreparada, irmãos. Esteja vigiando. A qualquer hora, Ele volta, aí você corre lá. Jesus, sou eu, deixe-me entrar. Qual vai ser a resposta dele? Não te conheço. Mas eu ia no culto, eu orava. De vez em quando eu tomava ceia. De vez em quando eu não te conheço. Imagina a situação. O inferno, irmãos, é choro e ranger de dentes eternamente. Então vigie, irmãos. O Espírito Santo tocou ali forte em mim hoje. Para a gente estar orando por este povo que está enganado. Buscando um Deus que não pode salvar. Como diz, está no 2º mandamento. Não fazeis para ti imagem de escultura que esteja, no céu igual, semelhante a que está no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem entre as águas. Não se curvará a ela, não adorará, não prestará culto para ela. Está aqui na palavra. Mas o meu povo padece por não conheceis a Escritura. E vocês têm essa chance de conhecer, irmãos. Não percam a chance que o Senhor te dá. Amém? Vamos estar de pé? Queria fazer uma coisa. Aquele que puder, vem aqui na frente. Vamos estar fazendo uma oração, pedindo perdão para o Senhor, por tudo que temos errado, temos pecados. E em seguida estaremos louvando ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, aqui estamos diante de um altar que foi levantado para pregar a Tua palavra, para prestar culto a Ti, Senhor. E aqui nesta noite, Senhor, nós viemos pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que fazemos de errado, pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pois somos, Senhor, muito pecadores, Pai. Erramos muito, falhamos muito contigo, deixamos de agradecer diariamente, ó Pai, pois nós só pensamos em nós, pensamos em nossa aparência, pensamos no que os outros vão falar, pensamos só nos nossos prazeres carnais, esquecemos, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós, do preço alto que o Senhor pagou por nós. Nos perdoe, ó Pai, nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.
por tudo que tem feito por nossas vidas, Senhor. Obrigado por ter liberado perdão todos os dias para nós, ó Pai. Obrigado por ter nos abençoado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta casa que o Senhor nos deu, pela vida do nosso pastor, do nosso líder, ó Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Ô Davi, põe lá Malaquias 3:10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Senhor, aqui nós depositamos, Senhor, entregamos nossos dízimos e as ofertas, ó Pai. E assim então, ó Pai, que a Tua palavra venha assim, se cumprir sobre a vida de cada um, ó Pai. E nos abençoar abundantemente, ó Pai. Por mais que daqui não levaremos nada um dia, por mais que tudo que conquistarmos aqui um dia a traça, a ferrugem vai comer, mas a Tua palavra diz que nós, ó Pai, que seguimos a Ti, temos sim que ser abençoados. Nós somos abençoados para comer o melhor desta terra. E assim então, ó Pai, nós queremos, ó Pai, que as Tuas bênçãos venham sobre a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha agora, ó Pai, usar a vida do pastor Dorival, ó Pai. Usa ele, ó Pai. Fala com ele. E que através dele, o Senhor venha falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Saúdo a amada igreja do Senhor com a paz. A paz que vem dele. Amém? O Senhor se faz presente aqui, irmãos. Como dizia um amigo, um irmão em Cristo, Luciano Bernadelli. Irmãos, aonde o Senhor está, é impossível não sentir a presença dEle. Só se nós estivermos, vou assim dizer, na contramão. Porque quando Ele vem com graça, Ele vem com salvação, Ele vem com cura. Ele toca nos nossos corpos e nós sentimos arrepios, sentimos vontade de chorar, sentimos alegria. É tremendo, irmãos, é tremendo. O Senhor se faz presente neste local, amém? Alguém tem dúvida? Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui nós estamos nessa noite e tudo que nós estivermos em nosso coração, que nós trouxemos lá de fora, as preocupações, as ansiedades, os anseios, que neste momento nós possamos deixar na presença do Senhor, porque Ele é que cuida de todas as coisas. Acalme o teu coração, deixe Ele falar contigo, deixe Ele ministrar. Um dia a Carmen falou uma palavra e me chamou minha atenção. Nós temos um tribunal dentro de nós. E esse tribunal, muitas vezes, nós somos juiz e nós que ditamos o que é certo e errado. Mas o Senhor ministrou que é para Ele se tornar o juiz nesse tribunal. Deixe Jesus ser o juiz nesse tribunal, no teu interior, nos teus julgamentos. Aquilo que acontece, aquilo que não aconteceu, não deixe
a tua vontade, a tua alma, a tua carne julgar, porque você acha que está sendo o Senhor. Cuidado, cuidado. Deixe Jesus julgar cada situação, amém? Irmãos, alguém? Alguém que nunca precisou usar óculos, quando começa a usar óculos, irmãos, fica dependente. Olha como é que clareou tudo aqui agora. Louvado seja Deus que existem os óculos ainda. Peço para o Davi, fazendo favor, abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, por gentileza. Como nós estamos falando sobre Jesus, vamos continuar falando, que é Ele que é adorado nesse local, amém? Ó, Ele, Jesus Cristo, tá? É o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado. É o único, irmãos. Para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi deste Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Agora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês. Até aí, irmãos. Ali está falando de Jesus Cristo. Ele é o cabeça. O universo foi criado por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Não tem nada neste mundo que não foi criado por Jesus Cristo. E nessa caminhada, nós vamos vendo que cada vez que nós vamos vendo as coisas acontecendo, como nós temos visto política, guerras,
questões das pestes, nós vamos vendo que tudo que está na palavra está para se cumprir e está se cumprindo. Então Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E criou você que está aí sentadinho, tá pensando nos seus problemas, pensando nas suas lutas, que veio à casa do Senhor buscar uma resposta. Jesus te criou. Jesus te formou. Eu sempre falo, Jesus criou você e me criou exclusivo. E jogou a forma fora para não repetir. Você é exclusivo do Senhor. Amém? Não existe outro. Não existe uma outra Carmen. Não existe outro Rodrigues. Não existe outro Wellington. Não existe. Vocês são exclusivos do Senhor. Porque Jesus criou todas as coisas. E quando nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus, as coisas começam a mudar. Eu, até um certo tempo da minha vida, eu achava que eu era uma pessoa boa, uma pessoa correta, pagava minhas contas, era educado. Eu achava que eu não fazia mal para ninguém. De vez em quando ajudava alguém, emprestava um dinheiro, dava um prato de comida. Mas um dia, irmãos, eu comecei a ver que tudo isso que eu fazia não passava de trapo de imundícia para Deus. Não passava de obras humanas. E ali, como diz uma canção, eu senti sobre mim a espada da lei. Eu senti que eu estava sendo réu de juízo. Eu iria direto para o inferno por causa dos meus pecados. Ah, mas eu não peco, eu sou bonzinho. Ah, irmãos. Só de nós termos a natureza pecaminosa, a natureza de Adão, a descendência de Adão, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, uma inclinação para os pecados, uma inclinação para o erro. E com isso nós nos afastamos, ficamos longe daquilo que o Pai tem para nós. E ainda nós achamos que estamos indo para o céu. Achamos que estamos sendo aprovados por Deus. Eu era assim, irmãos. Eu achava que eu era aprovado por Deus. Eu guardava um rancor, um ódio no meu coração do meu pai. Andava na contramão de Deus, indo para lugares que se falavam de Deus, mas não tinha a presença do Senhor, não tinha o sangue de Jesus, não tinha a presença de Jesus. Nós andávamos em lugares que se diziam que era de Deus, mas eram lugares de morte. Que a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece caminho direito, mas o final dele é caminho de morte. E eu estava caminhando por esse caminho de morte. E o dia que a luz do Senhor entrou na minha vida, eu falei, Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, porque se eu morrer assim, eu vou puxar brasa no inferno. E a partir daquele momento eu fiz uma confissão de pecados e entregando a minha vida a Jesus Cristo. Entendi que Jesus, como está falando, Ele criou todas as coisas. Eu entendi que Jesus ressuscitou, foi o único que ressuscitou, porque Ele não tinha pecado, Ele não tinha a natureza pecaminosa que eu tenho. Ele não era inclinado para o pecado assim como eu sou. Eu entendi que Ele morreu aquela morte de cruz, que aquela morte era para ser minha. E eu entendi que Jesus Cristo morreu essa morte para poder me dar salvação, para me dar cura, para fazer eu morar no céu. E a partir daquele momento que eu entreguei minha vida para Cristo, eu comecei o meu culto ao Senhor Jesus. E o meu culto começou no ano
de 1998 e não acabou. Continua até o dia de hoje. Amém? E o seu culto, irmãos, continua até hoje? Porque o culto, irmãos, ao Senhor Jesus não é só esse momento que nós estamos aqui. É o dia a dia, é lá fora, é nosso trabalho, é na escola, é com os amigos. Nós temos que estar sempre adorando ao Senhor Jesus, falando dele, testemunhando dele, orando, lendo a palavra. Irmãos, vou falar. Muitas vezes nós temos lugares em nossa casa, nós temos despensa para nossas compras. Nós temos um quartinho para bagunça, para guardar. Nós homens geralmente temos um quartinho, eu tenho um quartinho lá para as minhas ferramentas, as minhas criações. Tem uma garagem para o carro. A Raquel comprou um casinho. Eu fiz até uma tenda para o carro dela. Uma garaginha lá para o casinho. Então nós temos lugares na nossa casa para tantas coisas. Mas nós não colocamos um lugar para nós encontrarmos com Jesus, com o Espírito Santo todos os dias. Você tem um lugar na sua casa separado para você encontrar com Jesus todos os dias? O seu carro tem uma garagem. As suas compras têm uma despensa. Se você tem um quarto para hóspede, tem um lugar, irmãos, para adorar o Senhor Jesus, conversar com Ele. Mas não seja religioso também. Converse com Ele naquele local, marque, aquele encontro marcado, conversa com Ele. Convide Ele. E depois, saindo de lá, continue o seu culto dia a dia. Amém? Irmão, Davi, por favor, abre em Romanos, capítulo 5, versículo 1, por favor. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Amém? Irmão, nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E como eu falei, eu era réu de juízo. Eu estava destinado a ir para o inferno. Todos nós estávamos destinados a ir para o inferno. Nós éramos réus de juízo. E através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós tivemos a paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, irmãos. Mas através de Jesus, você tem paz com Deus. Se você colocar a tua vida, entregar a tua vida para Jesus Cristo e se esforçar dia a dia a viver na presença dEle, sabe que o céu te espera. A Nova Jerusalém te espera, irmãos. A Nova Jerusalém te espera. E se você permanecer com Cristo, você pode mudar a história da tua vida com Cristo. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, as coisas mudam.
as coisas começam a ser geradas, a trazer nova expectativa. Nós começamos a nos alegrarmos, começamos a sentir paz em meio a dificuldades. Quando nós entregamos nossa vida para Cristo, irmãos, e continuamos confiando, nos esforçando, a nova Jerusalém nos espera. Jesus, os discípulos estavam indo para Jerusalém. E as pessoas viram que eles estavam indo para Jerusalém. Oh, mas como? Como que sabiam que Jesus estava indo para Jerusalém? Pela atitude, pelo comportamento, pelas palavras. Você está com cara, com atitude de quem está indo para Jerusalém celestial? Não precisa responder, irmãos. Responda para Jesus Cristo. Porque quando nós estamos caminhando para Jerusalém celestial, nós estamos no dia a dia, nessa caminhada, nessa jornada, nós estamos caminhando para essa Jerusalém celestial que está prometida para nós, que vai descer dos céus. E se eu viver nesse dia a dia, andando como se tivesse se eu tivesse comido jiló, como se tivesse sido batizado no vinagre, irmãos, isso não é atitude de quem está indo para Jerusalém, não. Nós fomos batizados na água. E nós não podemos viver só comendo jiló, não. Temos que comer de tudo que Deus nos deu. Então não tem como eu andar revoltado, cabisbaixo, triste, apático, nervoso. Não dou um bom dia. Ô irmãos, será que Jesus faria isso? Jesus, ele saudava a todos. Jesus, ele estava sempre na expectativa, na esperança. Ainda que ele via situações difíceis, mas ele olhava com os olhos da fé. Então nós temos que caminhar, irmãos, dia a dia, como se estivesse indo para Jerusalém celestial. Um cara de vitória. Amém? Hoje eu ouvi a Raquel, que ela sabe explicar melhor, mas disse que tinha um senhor, vivia numa felicidade, vivia numa paz, vivia sorrindo. De repente, um abençoado deu 99 moedinhas para ele. Irmão, ele pegou aquelas 99 moedinhas, e por causa daquelas moedinhas, esse irmão começou a perder a paz, começou a trabalhar, e começou a ficar angustiado, começou a ficar a noite sem dormir, começou a brigar, começou a ter insônias, né? E começou a virar uma tribulação na vida dele para conseguir 100 moedinhas. E muitas vezes nós fazemos isto. Nós conseguimos algo, nós começamos a caminhar, produzir, mas nós nunca estamos contentes com aquilo que Jesus tem nos dado. E nós começamos a trazer tantas lutas para o nosso cotidiano, e o nosso estilo de vida vira lutas, tribulações, angústias. E aí nós começamos a culpar Deus, começamos a culpar a igreja, começamos a culpar o pastor, começamos a culpar o irmão, porque o pastor não vai na minha casa, não visitou, que a igreja não está falando, o pastor não está mais sendo usado por Deus. E, irmãos, misericórdia. Quantos que nós vemos nessa estrada, nessa jornada, nessa caminhada, pessoas apostatando da fé, abandonando, porque ganhou 99 moedinhas e aí começou a lutar para ganhar 100 moedinhas e começou a procurar culpados, começou a ficar de mal, estou de mal com você. Na minha época, a gente sendo criança, estou de mal, mostrava a língua. Oh, irmãos,
Hoje tem irmãos na fé dessa maneira, vivendo criancice, mostrando língua, tô de mal. Irmãos, Jesus, Ele fala para nós largarmos de criancices e viver uma vida, uma corrida que nos foi proposta por Ele, que é para ir para Nova Jerusalém Celestial. E essa corrida nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se eu tiver problema com as pessoas, problema com o próximo, eu estou em pecado, porque Jesus pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar o teu próximo, tem problema com o teu próximo. Assim como eu falei, eu tinha problema com o meu próximo, que era o meu pai. Enquanto eu não resolvi aquilo com o meu pai, irmãos, eu estava preso em cadeias demoníacas. Demônio manifestava em mim direto. Quantas vezes eu pensava em tirar minha vida por causa de falta de perdão, revolta, angústia. Já comentei uma vez, me esmurrava na frente do espelho, irmãos. E tudo isso era a moradia de demônio em mim, por causa que eu vivia na contramão de Deus. Então Jesus, Ele veio para nos transformar, nos libertar e dar uma nova caminhada, nos levar para o céu. Amém? E só um trecho que eu queria frisar, que nós lemos ali em Romanos, né? No capítulo 5, fala da graça, antes fala da fé em Jesus Cristo, fala da graça, irmãos. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos jamais essa salvação de Jesus Cristo, pelos nossos esforços, por aquilo que nós fazemos, mas é de graça. Então a graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Jesus me deu. Eu era um mendigo, um andarilho, não tinha nada. Eu estava à beira da rua, na sarjeta, sujo, imundo. E Jesus, representado por um rei, se compadeceu de mim, estendeu a mão e me deu uma pedra preciosa. Eu não merecia nada. E eu só precisei estender minhas mãos e pegar essa graça, pegar esse presente. Então você, irmão, que ainda não entregou tua vida para Jesus Cristo, hoje é dia. Não deixa para amanhã. Estenda as tuas mãos agora, irmãos. Estenda ao céu a sua mão. Uma mão só. E fala: Jesus, eu recebo o presente da vida eterna. Jesus, a minha vida eu coloco nas tuas mãos. Eu quero, Jesus, morar nos céus. E eu te peço, Jesus, o Espírito Santo, para mostrar o caminho. Obrigado, Jesus, porque Tu és o caminho. Amém. Você fez essa oração de coração, irmão? Aleluia. Então saiba, se você fez de coração e se esforçar para viver dia a dia com Jesus, a Nova Jerusalém, a morada celestial, vai estar com as portas abertas te esperando. Amém? E não só a graça de Jesus Cristo, mas também, a Raquel está controlando o horário lá, irmãos. E eu tenho que ser breve. E não só da graça, mas também está falando, eu vou ler na minha versão aqui, ó. Não somente isto da graça, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Irmão, tribulação refere a todos os tipos de provações que podem afligir.
Isso inclui coisas, necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidade, perseguição, maus tratos, solidão e assim vai, irmãos. As tribulações, mas aqui está falando para nós gloriarmos nelas, porque ela faz parte também do pacote para nos levar para a eternidade. Se nós ficarmos presos olhando para as dificuldades, irmãos, olhando para as tribulações, nós vamos perder o propósito que é os céus. Nós vamos perder. Aquele povo no deserto que saiu do Egito, eles começaram a olhar para as lutas e esqueceram das promessas do Senhor. E ali eles padeceram no deserto. E nós não podemos ser assim. Nós temos que nos gloriarmos nessas tribulações, porque no céu, irmão, nós não vamos entrar com carranca, nós não vamos entrar nervosos, irados, nós não vamos entrar com ódio do irmão, com falta de perdão no coração, aflitos, ansiosos, murmuradores, fofoqueiros, julgadores. Nós não vamos entrar, irmão. Nós não vamos entrar se nós tivermos vingança no coração. Bem feito. Como, olha lá, Raquel até falando, mostrando a língua para o irmão. Ah, meu Deus. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Mas louvado seja Deus que Ele nos dá a vitória em Jesus Cristo. Amém? Irmãos, então não olhe para as tribulações e para ficar reclamando, murmurando. Olhe para a tribulação e veja que é uma oportunidade para você ser transformado. É uma oportunidade, irmãos, para você buscar ter uma experiência a mais com Deus, para você ter uma motivação de poder morar no céu. A tribulação, ela vai produzir em você, assim como está falando, uma experiência. Ela vai produzir também a perseverança. Às vezes você é ansioso, às vezes você quer trazer o ano o 2026 para o dia de hoje já. Mas a tribulação, irmãos, nós somos ali, como se diz, forjados. Mas se nós não nos rendermos a Jesus Cristo nas tribulações, nós vamos passar somente tribulações. Tem irmãos que chegam no outro: ô irmão, como que vai a luta? Ai, meu pai. Ao invés de perguntar: ô irmão, como que está as vitórias? Como que está a tua fé em Jesus Cristo? Não, como que está as lutas? As importâncias, irmão. Irmão, a luta faz parte. As lutas faz parte dessa trajetória nossa aqui nesse deserto, como falei, para nós podermos entrar no céu. Nas lutas, eu posso falar: Deus, eu estou passando por essas lutas, por essa provação, mas o Senhor está comigo. O Senhor fala na tua palavra que o Senhor jamais abandona. Irmãos, hoje, durante a semana, tantas palavras vieram ao meu coração, à minha mente, e hoje de manhã eu acordei, o Senhor falou Romanos 5. Falei: amém, irmão. Amém, Senhor. Irmão, peguei meu traje de pedal e fui pedalar, irmãos. Para quem conhece aqui a região, indo aqui para Candelária, uns conhecem como Sertãozinho. Eu fui pela Água da Onça e saí lá no Sertãozinho e vim pela Tabuleta. Da Tabuleta eu vim e saí aqui fugiu aqui o nome aqui agora, na Serrinha. Só pedra,
poeira, vento contra. E eu pedalando e o Senhor ministrando meu coração, irmãos, por causa dessa palavra aqui, sobre tribulação. Irmãos, e como eu falei, para quem conhece, esse local aí é muitas subidas. É subida que eu acho que nem tatu de chuteira sobe. É pedra solta, é pedra muito pontiaguda, e ali a bicicleta patinando. Eu olhava para aquela subida, irmãos, ou vontade de descer da bicicleta e empurrar. Se fosse olhar para trás, ia cair, porque a subida é muito íngreme. Tinha que permanecer forçando ali, girando, a perna latejando, mas continuei subindo. Aí o Senhor fala também, aquele que está nas tribulações, está na subida, está na luta, não fica olhando para trás. Continua olhando para onde você vai chegar, em Jesus Cristo. Não olhe para os problemas. Fala assim, eu tenho um propósito, eu tenho um caminho a chegar, que é os céus. Ainda que esteja doendo, ainda que o teu corpo está cansado, ainda que o vento está contrário, ainda que a poeira está entrando nas narinas, está te secando a tua respiração, mas permaneça. Não fica olhando para os problemas, olhando para as lutas, reclamando, murmurando, mas fala, Jesus tem o melhor. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor está comigo. O Senhor não vai deixar faltar nada. O Senhor é presente comigo. O Senhor disse que se eu clamar a Ele, vai me responder coisas grandes e firmes que eu não sei. Ah, Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar, através de Jesus Cristo, Deus. E assim nós clamamos a Ti, Pai, nós estamos aqui no Teu nome, no nome de Jesus Cristo, porque nós queremos entrar no reino dos céus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Irmãos, e também naquela jornada, quando eu venci a subida, de repente tinha a descida pior do que a subida. Era buraco, era pedra solta, pedra pontiaguda, pedras que se derrapava. Aí eu pensava assim, eu estou acostumado já. Não, irmãos, eu tinha que segurar no freio com cautela, não soltar, descer com cautela, porque poderia ter algo ali na frente que poderia me arrebentar. E o Senhor falou comigo, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Aquele que está subindo na descida, na hora que fica mais brando as lutas, não relaxe, não busque achar que você já sabe tudo, já tem experiência, porque é perigoso também. Vigie. Coloque o Senhor à tua frente, coloque o Senhor nos teus problemas, nas tuas tribulações, porque você vai vencer. A tua luta que você passa, a luta que você passa com teu esposo, não te preocupes, ele é do Senhor. Olhe para a promessa de Jesus. A luta que você passa com teu filho, olhe para a promessa de Jesus. A luta que você passa com teus familiares, olhe para Jesus. A luta que você passa financeiramente, olhe para Jesus. Continue crendo nas promessas do Senhor. Cheguei lá no sertãozinho, melhor na Candelária, como o povo fala. O Senhor me levou a olhar para uma galinha com seus pintainhos. Estava meio frio, ventando um pouquinho. 3 pintainhos debaixo das asas da galinha. 2 do lado, comendo ali. E a galinha quietinha e os outros 3 debaixo dela. Ao Senhor, o Senhor me levou, irmãos, lá no Salmos 91, que você já deve ter deixado a Bíblia aberta muitas vezes na casa, nesse salmo, como uma proteção, mas essa proteção tem que estar aqui, no coração. Eu não preciso carregar um crucifixo no meu peito,
mas eu tenho que carregar Jesus fixo no meu coração, vivendo o dia a dia. E no Salmo 91 o Senhor me levou e fala nesse trecho: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Pois a teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente, porque ele me ama, porque você ama ao Senhor Jesus. Aí o Senhor te livrará, pô-lo-á num alto retiro, pois conheceu o nome dele. Aí você pode invocar a ele, e ele vai responder, irmãos. Ele estará contigo na angústia, e vai livrar você das tribulações, e vai te colocar em lugares de honra. Dar-lhe-eis abundância de dias, darei muitos dias para você, e vou lhe mostrar a minha salvação. Amém? Pega essa palavra, irmãos. É para você. Se o teu coração tremeu, você sentiu, é tua. Guarda esta palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, a tribulação, ela produz paciência. Você vai aprender a ter paciência. E na paciência, você vai aprender a ter experiência. Você vai crescer um pouco mais em Deus, mas cuidado para não usar esse crescimento para julgamentos. Você vai se tornar mais maduro, mas cuidado. E esta experiência, ela vai produzir também esperança. A esperança que nós vamos morar no céu. A esperança de que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Quem quer morar no céu? Amém. Então, irmãos, fiquem firmes com Jesus Cristo. Fiquem firmes. Não desista nas tribulações. Não procure culpado nas tribulações. Não veja o irmão como o problema. Veja que é o diabo, é o vosso adversário. A tua luta não é contra as pessoas, mas é contra os demônios que agem. Então fique firme, que Jesus Cristo tem o melhor para você. A vitória é certa, irmãos. Não desespere o teu coração. Aos visitantes dessa noite, estou vendo que tem um par deles aí. Eu desejo a vocês muitas felicidades, que seja bem-vindo, tá? Sinta-se em casa, que Jesus possa gerar em vocês um coração cada dia mais temente a Ele, amém? E que as portas das bênçãos do céu sejam abertas para a vida de vocês, tá? E eu abençoo todos vocês,
com a graça do Senhor Jesus. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento. Porque eu sei, Senhor, que é o Senhor que merece a honra e a glória. É o Senhor que merece a honra e a glória. Edmar, para quem não sabe, irmãos, hoje é aniversário do Edmar, pastor Edmar. Ele não sai dos 33 anos, irmão. Todo ano é 33 anos. Não sei o que acontece. Ele deve estar na unção da águia também, porque... Aí, ó. Mas, Edmar, eu quero... O Senhor, quando eu estava pedalando, o Senhor ministrou meu coração. Ele, o Senhor, Ele tirou você do meio dos parafusos, do meio das peças, para colocar você no meio de documentos, para cuidar de coisas grandes, cuidar de coisas grandes, de pessoas grandes também. E assim também o Senhor falou ao meu coração, que muitos podem falar: ah, mas o Edmar, ele veio de uma família já estruturada. Mas o Senhor falou assim: olha, fala para ele, lembra ele, que você, como você tem testemunhado, você perdeu tudo, comeu miojo, mas porque Deus queria te levantar nessa terra, para mostrar para muitos que duvidava que Deus era contigo. E só que para quem não sabe, irmãos, o Senhor lhe mostrou também que o Edmar, nos momentos de tribulação que ele passou, ele não barganhou. Ele ficou firme na esperança, na presença de Jesus Cristo. As tribulações que ele passou, comendo miojo, sem luz elétrica, ele permaneceu crendo. Ele permaneceu crendo naquele que era o autor e consumador da fé dele. Ele evitou de murmurar, ele evitou de falar contra a palavra de Deus. E assim o Senhor tem levantado esse homem. E o Senhor falou que estava fazendo ele como Mordecai. Mordecai, ele foi honrado andando com o melhor cavalo, com roupas do rei. E o Senhor falou assim: eu tenho honrado o Edmar, levando ele a andar com caminhonete. Para quem nunca imaginou que o Edmar ia se levantar, hoje pode ver que o Senhor levantou o Edmar. Se nós temos esse testemunho do Edmar, temos o testemunho do pastor e muitos outros testemunhos aqui, será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus também não é o mesmo na tua vida? Será que também, se você não se posicionar nas lutas, nessas tribulações que você passa, será que Deus não vai te colocar no lugar de honra e vai te honrar? Deus é fiel. Amém? E assim, irmãos, já falei bastante, a Raquel está até em pé. Mas eu falei que eu não iria limitar aquilo que Deus tinha a falar. Então aqui, eu vou parar, porque se eu for querer aumentar, eu já vou atrapalhar.
e vou atrapalhar o Espírito Santo. Mas, só para dar um encerramento, como é aniversário do Edmar, eu quero pedir que o Edmar, por favor, venha aqui à frente, Edmar. Quero orar pelo Edmar. E não só Edmar, a Raque, por favor. E os filhos também. Por favor. Os dois, a família. Lembrei da coxinha de frango. Coxa de peru? Só uma palavra para Raque. O inimigo, Raque, ele queria fazer você ficar louca. Lá no passado, ele queria fazer você perder o juízo. Ia ser até internada. Mas o Senhor não permitiu. Ele não permitiu porque tinha um homem que pedia para ele lá em cima uma esposa segundo o coração dele. Entendeu? Então você completa ele. Vou orar com vocês. Senhor Jesus, eu quero aqui diante do Senhor apresentar, ó Deus, a vida do Edmar, agradecendo ao Senhor por mais um aniversário que o Senhor concedeu a ele nessa terra dos viventes. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor o livrou até da morte, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor o abençoou. O Senhor tem derramado das tuas mais ricas bênçãos sobre ele. E eu quero lhe pedir que o Senhor dê a ele um coração cada dia mais e mais sábio na tua presença. Um coração, ó Deus, que vive na tua presença, determinado a te buscar, determinado a não murmurar, mas determinado a fazer a tua vontade. Jesus, e aqui está a família dele que o Senhor concedeu, Pai. Pai, aqui estão os filhos, Senhor. O Senhor tem colocado propósito nos corações desses jovens, Pai. O Senhor tem colocado propósitos. E eu quero lhe pedir que o Senhor esteja acrescentando visão, Pai. Porque o Senhor disse que os jovens teriam visões lá do futuro. Que eles comecem a sonhar, Pai. Que eles comecem a ter visões, Pai. Que sejam visões do futuro, do que o Senhor tem para eles. E assim eles possam colocar o Senhor nessas visões e viver com o Senhor. E o Senhor acrescenta as tuas bênçãos. Que eles venham honrar a oração feita desse Pai. Em nome de Jesus. Senhor, essa esposa, Senhor, que ela seja essa esposa submissa, valente, que dá conselhos, que orienta, que cuida. Essa esposa virtuosa, Pai, que o Senhor deu talentos a ela, que ela possa, Deus, estar somando com a vida deste varão, somando nesta família, em nome de Jesus. Derrame das tuas bênçãos, derrame das tuas graças, da tua graça, derrama do teu poder, Pai. Pai, dê a eles um só coração, Pai. Dê a eles um só coração, Pai. E um só caminho, Deus. Para que eles possam viver, Deus. Viver na dependência do Senhor. Viver para o teu reino, Pai. Para o bem deles, Pai. Para o bem dos filhos deles, Pai. Para a tua honra e para a tua glória. Dê firme ao coração deles, Pai. Um só propósito, Deus. Uma só visão, Pai. Em nome de Jesus Cristo.
em nome de Jesus. A honra e a glória eu dou a Ti, Jesus. Eu dou a Ti. Senhor, e assim a Tua igreja, eu coloco diante do Senhor, agradeço a Ti, Pai, pela Tua igreja, pelas vidas de cada um aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Cristo ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Glória a Deus, aleluia. Aos 33 anos aí. Agora a gente sabe que não é 33 não. Tá em cima do bolo lá. Ainda bem que o Cassiano não quebrou, hein? Ah, se quebrasse nós ia acharmos que era 33, hein? Por pouco, hein? Por pouco. Louvado seja Deus. Irmão, vou passar a palavra para o nosso pastor. Glória a Deus. Odimar, nós temos visto assim, né, que o Evangelho não é o que acontece aqui no culto, né? O culto ele é tremendo, né? A gente vê os milagres, o poder, né, de Deus agindo. O Odimar veio para o nosso ministério por causa do agir do Espírito Santo, por causa do poder de Deus. Mas muita gente vem, né? Experimenta um poder até maior do que você experimentou e não vê, né? Que o segredo é o que Deus faz transformando nós de dentro para fora. O segredo do Evangelho é a transformação de vida que Deus faz de fato, né? Então, pensem nisso, né? O nosso querido pastor Odimar, ele é um exemplo, né, daquela pessoa que entendeu o Evangelho. O Evangelho é viver em novidade de vida, é ter uma vida nova. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dele, né? E que Deus dê muitos anos de vida para o Odimar pastorear muitas pessoas, que através do testemunho dele muitas pessoas possam se achegar a Deus, né? Essa é a maneira que Jesus quer que nós vivamos. Amém, querido? Os visitantes, né? Eu quero dar um abraço em cada visitante. Quero dar uma bênção sobre a tua vida e dizer para vocês que vocês são bem-vindos. Amém? Então vamos fazer uma oração de novo para o pastor Odimar? Levante a mão. Diga assim: Senhor Jesus, nós te louvamos pela vida do Odimar. Profetizamos que ele vai fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Jesus, nós queremos que o Senhor levante mais pessoas igual ao Odimar para a glória de teu nome. Nós abençoamos ele, sua família, seus negócios e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero, Pai querido, decretar aqui, Senhor, que a tua prosperidade, Pai querido, seja, Deus, como um rio na vida do Odimar, Pai. E que ele venha, Senhor da glória, como eu sempre digo, Pai, trabalhar pouco, mas ganhar bastante. E que ele seja, Deus, no trabalho dele, Pai, um homem abençoador, ao qual, Senhor da glória, todos que fizerem negócio com ele possam, Senhor da glória, ser abençoados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém? Glória a Deus.
Que venham os dias com portas abertas, com chuvas de bênçãos e promessas certas.